Olá galera, eu sou Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo aula. São muitos vídeos do meu canal, espero que você goste. Tem muitos conteúdos de vários assuntos, são centenas de vídeos. Ensino básico e ensino superior, como este daqui. Tem outros tantos. Tá? Então é o seguinte, olha só. Uma Enem de 2010. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos dentro de outro tubo, também cilíndrico. Então eu tenho aqui, ó, vou até antecipar, quatro cilindros menores, né, acondicionado aqui a este maior, a este grande. Esta é a ideia da fabricação. Tá? Esse desenho que já aparece aqui não tem, ele não veio assim. Ele veio normalmente aqui só as bases dos cilindros e eu que coloquei aqui para agilizar o processo, para não fazer aqui a mão sem a régua. Tá? E aí é o seguinte, a figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Então, esses 4 menores acondicionados perfeitamente, sem maiores ajustes, nada disso. Vai ficar exatamente desta maneira, tá vendo? Eles tangenciando estes pontos na base, na verdade, no seu corpo, né? Nessa partezinha aqui, eles estão acondicionados desta maneira, perfeitamente assim. Nada de outra forma, desta maneira. Suponha que você seja o operador da máquina que produzirá os tubos maiores, em que serão colocados, sem ajuste ou folgas, 4 tubos cilíndricos internos exatamente desta maneira. Exatamente assim. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores for igual a 6, então o raio da base, ó, de cada um desses cilindros são iguais, portanto aqui vale 6 cada raio. A máquina, por você operada, deverá ser ajustada para produzir tubos maiores, a partir, né, do molde, se torna o molde dos tubos menores. Aí a pergunta é, qual o raio do tubo maior? Esta é a pergunta. Vai ser uma destas alternativas, ok? Vamos aqui, né, trabalhar. Vamos trabalhar. Então é o seguinte. Esses tubos que são aqui harmoniosamente colocados, tangenciando nesses pontos, tá? Sabendo que cada raio desses menores são iguais e são iguais a quem? A 6 centímetros, tá? Como é que eu vou determinar o raio? Como a gente vai determinar, vou colocar aqui, como a gente vai determinar o raio deste maior, do tubo maior, da base do tubo maior? É isso que a gente quer saber. Ou seja, a gente quer saber o raio aqui, ó, né? Qualquer lugar aqui do tubo maior. Vou até colocar assim, ó, o raio, ficou feinho, tá? Do tubo maior. É o que a gente quer. Para isso, eu vou ter que modelar isso aqui e conseguir fazer alguma coisa. O que me garante, por exemplo, o que eu fiz aqui, o desenho, me garante que isto aqui dá para eu fazer? É o seguinte, dá para eu determinar esse raio. É o seguinte, ó, os raios dos menores são 6. Se eu, né, trabalhar nessa questão de centro superfície desse cilindro, né? Nesse caso aqui, dessa circunferência. A mesma coisa, fazer aqui a partir deste, podia ser em qualquer lugar aqui, tá? Em qualquer dois dessas bases dos cilindros, tá? Eu fiz aqui. Então, se eu ligar esses dois raios, que parte exatamente do centro da base, que é uma circunferência de cada um deles, isso aqui tudo é uma linha reta, em que eu fazer a mesma coisa nessas duas bases cilíndricas, né, me dá aqui este ângulo de 90 graus. O que me garante isso? Porque esses 4 cilindros estão harmoniosamente colocados desta maneira, com esses pontos tangenciando,
E isso me garante que isso aqui é de 90 graus. Então, esses dois raios, né, fazendo essa ligação, a mesma coisa acontecendo aqui, se eu fizesse por aqui, daria no mesmo, tá ok? Porque aqui formaria um quadrado, né? E aí me garante que isso aqui é 90 graus. Me garante por isso, porque eles estão harmoniosamente colocados, aqui tangenciando, e isso me garante. E aqui, essa medida aqui, sendo que cada raio é 6 centímetros, então tudo isso aqui me dá 12 centímetros. A mesma coisa acontece nesta base aqui, neste ladinho, deste lado, aqui também 12 centímetros. Por que era? Porque cada raio é 6, ó, cada raio é 6. Se isso aqui é um triângulo, se aqui esse ângulo é reto, dado por esses dois segmentos, ligando aqui 2 a 2, claro, desta maneira, raios, aqui, esta medida aqui é o lado oposto a esse ângulo, e quando eu, né, liguei esses dois pontos, dois centros, né, desse cilindro, dessa circunferência, que a base é a circunferência, me deu esta medida. Esta medida aqui a gente vai chamar de x. Então, o x vai ser calculado desse triângulo retângulo, que neste caso, além de retângulo, é isósceles. Por quê? Porque as medidas dos catetos, lembra? Catetos formam um ângulo de 90 graus. O outro lado, lado oposto, é a hipotenusa. Aqui a gente vai aplicar Pitágoras e a gente determina esse x. Só que nós queremos o raio. E aí o que acontece? Ó, do centro à superfície, quer dizer, a corda aqui dessa base, que é uma circunferência, é raio. O raio aqui, então, também é 6 centímetros. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, 6 centímetros. Isso tudo aqui é o nosso diâmetro, ó. Tudo isso aqui vai ser o nosso diâmetro. Então, o raio, neste caso, o raio será o quê? O diâmetro dividido por 2. Isso, eu tenho o diâmetro da circunferência, que é a base desse cilindro maior, dividido por 2. E aí, como que a gente calcula o diâmetro ali? O diâmetro vai ser o quê? Vai ser o valor de x, né? Vai ser o valor de x. Deixa eu melhorar aqui, que ficou feio. Vai ser o valor de x, que é esta medida aqui, do triângulo, retângulo, somado com esses dois segmentos que são os raios, para completar, para chegar aqui a corda, que é a base da circunferência, que é do cilindro. Então, vai somar 12, certo? Ok? 12 centímetros. Né? Então, nós vamos determinar esse diâmetro e fazer esta operaçãozinha aqui. E aí, o que, que a gente tem aqui? Deixa eu fazer aqui. O que, que a gente tem? Vamos calcular o x. E para calcular o x, se aqui é um triângulo retângulo, né, e aqui é a hipotenusa, é o quê? Hipotenusa ao quadrado, certo? Igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado, ok? Certo? Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual. Eu não preciso, isso aqui é Pitágoras, hein? Eu não preciso calcular 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado, somar para fazer. Olha só, como os dois catetos são de mesma medida, o que, que a gente tem? 2 vezes 12 ao quadrado. E 12 ao quadrado é 144, mas não precisa nem fazer isso. Eu tenho, então, que x é igual a raiz quadrada de quem? De 2 vezes 12 ao quadrado. Facilita teus cálculos. E aí, o que acontece? Esse 2 aqui não tira da raiz, porque não dá para tirar da raiz. Ele continua raiz quadrada de 2. Agora, esse 12, porque aqui é produto, eu posso fazer isso. Esse 12 ao quadrado, ó, eu simplifico aqui com a raiz, sobra quem? 12. Perfeito.
Isso aqui, o x ali, a medida x é de, exatamente, 12 raiz de 2 centímetros. Agora sim, ó, olha o que a gente tem agora. Eu tenho aqui este valor do D. Vou até mudar uma cor aqui, né, diferente. Quem será o nosso D? Vai ser o 12 raiz de 2, que a gente acabou de calcular, somado 12. É exatamente isso. Certo? Se eu colocar o 12 aqui em evidência, porque isso você pode fazer, 12 em evidência, porque 12 em evidência era? Porque aparece, né, o 12 aqui e o 12 aqui. Aqui vai sobrar 2 na raiz quadrada, mais 1. Este é o nosso D, é o nosso diâmetro, que é isto em centímetro, certo? Agora está fácil. Agora a gente vai determinar quem? Portanto, deixa eu mudar uma caneta aqui, quer dizer, uma cor, né? Então, finalizando o nosso exercício, fiz todos os passos. Quem será o nosso raio? O raio é o diâmetro, que é o 12 vezes raiz de 2 mais 1, ok? Dividido por 2. Lembra disso? Dividido por 2, que é o que está aqui. Então, o raio será igual a quem? 12 por 2 é 6. Fica 6 raiz de 2 mais 1. Este é o nosso raio. O raio de quem? Centímetro. O raio de quem? O raio da base maior, do cilindro maior, do tubo maior. Calculado a partir do que a gente tinha aqui, que são as informações sobre os cilindros, os tubos menores, certo? E aí, a nossa resposta não é esta, ó, cuidado. Ah, bom, nunca foi, passou longe, não é isso? Bom, essa poderia te enganar se a pessoa não souber calcular, isso aqui esquece. Essa não é porque aqui é 12 e aqui é 6, portanto... Ah, mas aqui está 1 mais raiz de 2, aqui raiz de 2 mais 1, não tem problema. A ordem aqui nesse caso não é o problema. Neste caso, não. Então, a gente viu aqui um probleminha. O texto é grande, é assim mesmo. Aí, na hora de você pensar aqui, ó, retoma, né? Retoma, faz do seu jeito aqui. A gente teve que repensar, né? Conjecturar, elaborar, pensar, analisar as informações, ó, acondicionado perfeitamente para dar a ideia de que estes cilindros aqui menores estão numa ordem perfeita, o que garante aqui, né, esse ângulo de 90 graus. Se você fizesse aqui, seria a mesma coisa. Tá ok? E aí a gente finaliza o exercício, o problema. Você aprendeu isso, você leva isso, esse conhecimento para outros. É assim que a gente aprende, a gente faz valer da aprendizagem significativa. Tá? Então, objetiva, planeja e foco. Coloca as tuas metas aí, né? O tempo, o que você tem que fazer para atingir esse objetivo. Ah, aquele abraço.